Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso, a nossa criação da nossa aplicação web com o Delphi. A gente já criou o nosso back-end, o nosso back-end já está servindo os dados para o nosso CRUD de clientes e a gente viu na última aula como que a gente utiliza o framework TMS Web Core para a gente criar então as nossas aplicações web, utilizando inclusive um template Bootstrap. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então a gente vai pegar, a gente vai baixar aqui o template, Eu quero fazer com vocês passo a passo para que vocês consigam fazer, caso vocês podem utilizar, o modelo que eu vou disponibilizar aqui, ele é open source, mas caso vocês queiram, existem diversos temas, templates Bootstrap na internet, se você quiser baixar, você vai conseguir adaptar ao seu também. Eu estou aqui no site, vou deixar todos os links aqui na descrição, o admin LTE que a gente vai utilizar, aqui é o site dele, inclusive aqui tem alguns templates são muito bonitos, pessoal, chama atenção como que são bem feitos, tem gráficos, tem várias coisas, então você tem como você ver aqui como que ele seria, como que ele funciona. Então, são modelos bem bonitos mesmo. E o que a gente vai utilizar, que é o Free também, ele é bem bonito. Eu vou baixar ele, então basta vir aqui, eu posso ver ele aqui, tá? Em Live Preview, só para a gente ver, olha que interessante, tá? Então ele é bem bonito, a gente pode ativar o modo Dark aqui, então tem diversos recursos aqui. Eu vou baixar ele, vai mandar a gente aqui para a página do GitHub do projeto. É um projeto bem ativo, pessoal, bem utilizado mesmo, A gente pode ver aqui que tem 18 mil, na verdade, 44 mil estrelas, então é um projeto muito consumido, bem utilizado, Eu vou clicar aqui para fazer o download, Peguei a última versão que estava ali, vou aqui na pasta de downloads, vou criar aqui então um ADM LDE e vou salvar aqui dentro. Beleza, já baixou aqui, pessoal. É bem pequenininho, Ó, pegar aqui, beleza. É bem levinho ele. Então, vou extrair. Beleza. Vou pegar ele aqui, pessoal. Já vou fazer o seguinte. Eu vou copiar ele aqui. Vou lá na pasta que a gente está utilizando. Vou até fechar aqui, já estou com ela aberta. Vamos lá na pasta onde a gente está colocando o curso aqui. Aqui dentro, então, a gente já tem aqui o nosso server, Nosso exemplo. E o banco de dados. Eu vou criar aqui, então, uma pasta chamada Client Web. Ótimo. Aqui dentro, eu vou colar ele aqui, então. Beleza, ele vai ficar aqui então nessa pasta raiz aqui. E eu só vou deixar aqui só com o nome de admin LTE. E aqui, pessoal, a gente tem todo o modelo, então, as páginas principais. Depois a gente pode até apagar aqui, que a gente não for utilizar. Fica aqui então em dist. E aqui a gente tem os arquivos principais, o CSS, o JavaScript. Eu posso vir aqui em Pages e aqui vai estar todos os arquivos. Ó. A index, por exemplo, vou dar 2 cliques aqui, ó, já abriu pra gente, tá vendo? Então já está rodando aqui no nosso computador. Agora a gente já pode utilizar ele lá em conjunto com o Delphi, A gente tem alguns outros formulários aqui, ó, por exemplo, esse formulário de cadastros aqui. Enfim, a gente vai vendo aqui um por um. Eu vou mostrar aqui como deixar esse modelo Dark, e aí fica também de exemplo, caso vocês queiram, implementar algo novo no HTML, Vocês vão ver como é muito simples. Então, como a gente viu aqui, esse modelo, vou voltar aqui, ó, o index, ele é nesse modelo aqui, ó. Então, esse modelo light, modelo claro. Como a gente deixa ele dark? Para a gente deixar ele dark, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o HTML dele, ó. Vou abrir aqui no Notepad++. E aí a gente pode ir na documentação. Então, a documentação está aqui, ó. Eu vou deixar o link também na descrição. É a documentação oficial do Bootstrap, tá? Então, é o getbootstrap.com. E aqui a gente tem aqui em Docs, a gente tem tudo que a gente pode fazer com o Bootstrap. E é extremamente simples mexer com ele. A gente pode vir aqui, ó, em Layouts, na verdade aqui, ó. E aqui a gente vai ter que Color Models. E aqui vai mostrar pra gente, ó, como a gente deixa no modelo Dark, ó. Então, aqui ele vai explicar certinho, tá? Aqui ele mostra, ó, quem está utilizando então o modelo Light, a gente quer o modelo Dark. Ó. Então, o modelo Dark vai estar aqui embaixo, tá vendo? Então, aqui ó, na tag HTML, a gente vai ter que simplesmente colocar isso aqui. Ó. Então, eu vou copiar, vou voltar aqui no nosso Notepad++, vou abrir ele aqui, deixa eu até arrastar ele aqui para frente. E aqui, então, na nossa tag HTML, ó, a gente vai ter que adicionar. Ok, vou salvar. Vou voltar aqui, ó, vou dar um recarregar. Pronto, pessoal, já ficou Dark, tá? Então, é bem simples de utilizar. A documentação é muito bem feita aqui, então muito simples de você estar adicionando coisas novas, de você estar pesquisando aqui. Agora a gente vai lá para o nosso Delphi e a gente vai começar a criar nossa aplicação em si e interagir aqui com o nosso modelo. Vou vir aqui, vamos criar uma aplicação nova, então vou vir em File, New, Folder. Vou selecionar TMS Web e a primeira opção, TMS Web Application. E aqui a gente está criando a nossa aplicação web em si, pessoal. Já vou salvar tudo, vou vir aqui em Save, All. Vamos lá na pasta do nosso projeto, deixa eu já selecionar ela aqui também. Então, aqui, Cliente Web. Vamos salvar tudo lá dentro, beleza. Aqui, então, é a nossa tela principal. Vou colocar aqui
src, vou chamar ela de main.view. Ele vai pedir para mim salvar o HTML principal do projeto, pessoal. Então, vou salvar aqui na pasta raiz e eu vou dar o nome de index.html. Ele vai pedir para salvar o CSS também, vou dar o nome de index também, aqui na pasta raiz. E o nome do projeto Delphi em si, eu também vou colocar aqui na raiz. E aqui eu vou chamar de client web. Ótimo, então todos os arquivos salvos, pessoal, se eu compilar aqui, ele vai abrir para mim. Ele abriu aqui no Edge, né? Eu vou trocar aqui para que ele sempre abra no Firefox. Vou apenas trocar o nome aqui para View, para Main View também. Agora a gente tem que pegar o layout que está lá no nosso HTML e trazer para cá, trazer para dentro do Delphi. Como que a gente faz isso, pessoal? A nossa página principal, que a gente está carregando aqui, então, vou pegar ela aqui de novo. Vamos lá, passo a passo. Vou vir aqui em Pages, está aqui então nossa index, está carregada aqui. É esse HTML, CSS que eu quero levar para lá. Como eu faço? Eu simplesmente venho aqui, abro ele no bloco de notas aqui, por exemplo, né? Vou copiar tudo. Lá no Delphi, aqui na nossa main view, eu tenho a opção aqui, ó, de expandir aqui, ó, e acessar a main view HTML, tá vendo? Ou eu posso vir aqui por baixo. Então aqui eu vou trocando para o ponto .ps, que a gente já está acostumado, né? E para o HTML. E vou substituir todo esse HTML que está aqui. Vou salvar aqui simplesmente, vou compilar para a gente ver o resultado. Já carregou para a gente, pessoal, só que a gente olhar, está todo desconfigurado, né? Então ele não conseguiu carregar todo o CSS. Por que isso acontece, pessoal? Se a gente olhar aqui no nosso arquivo, a gente está carregando aqui alguns CSS que estão diretamente lá no link, ó, e tem um que está local. Então esse local aqui a gente vai ter que trocar apenas o caminho dele aqui, ó. Primeiramente, eu vou trazer ele então para dentro aqui do Delphi. Para isso, basta, eu posso vir aqui, ó, dar um botão direito e vem aqui em Add e encontro ele lá, então está nesse caminho aqui, vamos lá. Aqui dentro da nossa pastinha, a gente vem em dist, CSS, esse primeiro arquivo aqui, ó, tá? Que é aquele mesmo caminho que está ali. Beleza? Então agora ele já adicionei ele aqui, ó, tá vendo? Agora basta simplesmente eu trocar o caminho aqui. Então ele não está voltando pasta aqui, né? Ele está entrando em admin, LTE e está seguindo o mesmo caminho lá. Ótimo. Se a gente for lá embaixo, pessoal, a gente vai ter um outro arquivo desse aqui, só que .css. Vou até buscar ele aqui, ó. Ou melhor, .js, tá? Que é do JavaScript. A gente vai fazer a mesma coisa com ele. Então eu posso vir por aqui também, ó, adicionar. E aí eu posso vir aqui em admin LTE, dist, js, esse primeiro arquivo aqui. E aqui, mesma coisa, né? Eu vou trocar simplesmente o caminho que está sendo buscado aqui, ó. Então, admin LTE, ótimo. Vamos compilar de novo, pessoal? Agora a gente já arrumou, então, o caminho desses dois arquivos, tá? Beleza, ó, já carregou aqui para a gente, já está configurado, né? Se a gente notar, tem uma pequena diferença na fonte. Ó, se a gente pegar um original lá, ó, a fonte aqui é um pouco diferente. Esse modelo em específico, pessoal, ele tem um detalhe que normalmente os modelos, né, os templates não têm. Ele tem algumas tags aqui, ó, no body. Então, ele tem algumas tags diretamente aqui no body. E como que funciona o TMS Web Core, pessoal? Ele pega aqui o nosso index.html, ó, já tem a estrutura básica aqui. O que ele faz é jogar todo o HTML e o que a gente tem lá nos nossos forms aqui dentro, tá? Então, a tag body que é respeitada é essa aqui. Então, para isso é bem simples. A gente vem aqui, depois aqui, e cria apenas uma div. Ó. Vou criar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ó, div, tá? Vou pegar tudo que está aqui, ó, vou recortar e vou trazer para cá, trazer aqui para baixo. Só isso, pessoal. Então, eu troquei, né? As classes ficaram aqui e não diretamente no body, né? É bem raro os templates ter classes e IDs ali no body justamente por isso, tá? Div, mas aqui é até bom que a gente vê como que a gente faz para arrumar. Pronto. Aqui já vai ficar tranquilo. E aí um outro detalhe é que a gente tem que vir aqui. Eu vou criar aqui também uma outra classe chamada div. Isso, div body. Beleza, pessoal. São só essas alterações que a gente vai fazer, tanto no .js, né, no JavaScript, quanto no CSS. E aí tudo vai estar funcionando, ó, tá? Então a fonte aqui está funcionando, né? Tudo certinho. Algumas outras coisas, por exemplo, a logo não está aqui porque a gente não trouxe a logo, né? A imagem.
a logo de imagem daqui também não está aqui. Esse erro aqui também, não se preocupem com ele, que a gente já vai tirar ele, né? Então, o que não está funcionando aqui, pessoal, porque a gente não trouxe, né? A gente não trouxe as outras páginas, as outras imagens aqui, por isso que elas não estão aparecendo aqui por enquanto. Agora a gente vai fazer outros ajustes. Por exemplo, aqui não pegou o modo Dark. Vamos lá. A gente olhar aqui na nossa main.view, a gente adicionou o código aqui que deixa Dark, só que a gente tem que adicionar esse código, pessoal, aqui ó, na nossa index.html. Então a gente vai adicionar aqui e aí já vai funcionar para todas as outras, né? Porque a gente já vai ficar aqui no geral. Vou colocar ele aqui, vou salvar, vamos executar. Beleza, então já pegou o modo Dark aqui. Já vamos adicionar essas logos também. A gente tem uma logo aqui e uma outra logo aqui. Para achar, pessoal, como a logo não está aparecendo, basta a gente escrever esse texto aqui, ó, que vai ser a propriedade alt da imagem no HTML, que é justamente para quando a imagem não é encontrada. Então, vou digitar isso aqui, ó, admin lte logo, aqui na nossa main view HTML. Vamos lá, admin lte logo. Ó, já apareceu aqui, né, que está na tag alt. Não está encontrando porque a gente não tem essa pasta, né? Aquela mesma lógica, pessoal. A gente vai ter que ir trocando as pastas, o caminho, né, o diretório aqui do que a gente quer que apareça. Então, onde fica essas imagens, pessoal? Eu vou abrir a pasta aqui, ó. Fica em assets, imagens. Vou vir aqui então, ó. Dist, assets, imagens. E aqui dentro eu vou colocar duas imagens nossas para a gente utilizar, ó. Então, vou colocar aqui nossa logo e essa imagem de usuário que ela é mais bonitinha. Então, a gente está lá na logo, eu vou copiar o nome aqui. Tá, e aqui na logo eu vou trocar primeiramente o nome dela, ó, e o caminho também, porque o caminho não é assim mais, né? Para chegar lá, a gente tem que pensar que sempre a gente parte aqui da nossa index. Então, essa nossa index está aqui, ó. Então, vamos lá. Admin, LTE, e aí o caminho continua igual. Eu poderia trocar esse caminho aqui, não tem problema, tá? Eu colocando aqui, eu posso colocar em qualquer caminho. Vamos achar a outra imagem? A outra imagem, então, é essa aqui, ó. É user image. Vamos lá, user image. Ó, tá aqui também. Deixa eu ver qual que é aqui. Aqui tá com um nome, ó. Então, já tá com esse nome aqui. Eu vou colocar aqui, ó, o meu nome, por exemplo, César Cardoso. A gente já pode trocar essa aqui também, se a gente quiser. Eu já vou trocar também, ó. Então, vou colocar aqui César Cardoso. Beleza. E a gente vai trocar aqui da mesma forma. Então, vou pegar o nome da nossa imagem aqui, ó, que a gente está utilizando essa aqui. Ó, lembrando que é .png. Então, vamos vir aqui. Vou trocar aqui esse caminho e esse caminho também. PNG. PNG. E aqui a gente só troca, né? Que aqui é só admin LTE. Beleza. Vamos rodar, pessoal? Vamos ver se já vai funcionar. Ah, eu esqueci de um detalhe bem importante, pessoal. Ele não, ele acabou buscando a imagem aqui, ó, né? Ele trouxe até, ó, se a gente clicar aqui, ele trouxe também, trocou o nome aqui, trouxe aqui. Mas é muito importante que a gente adicione a imagem ao projeto também, tá? Para que depois, quando a gente for fazer o release, para levar mesmo para o cliente, vá tudo certinho. Então, para isso, a gente já viu, é bem simples, né? Projeto, e a gente vem adicionar ao projeto, e a gente vai achar a imagem lá então, ó. Tá naquele caminho que a gente colocou lá, eu vou pegar essas duas imagens que a gente está procurando, ó. Vou colocar todos aqui, vou pegar as duas imagens, vou dar um abrir, e ela vai ficar vinculada aqui ao projeto em si. E pronto, aí já vai funcionar. E quando a gente for fazer, liberar o release, mesmo fazer o deploy, já vai estar tudo certo. Então, já estamos com as imagens aqui e está tudo funcionando bonitinho. Já vamos deixar dinâmico também esse nome aqui, que é o nome do usuário. Então, aqui está um nome fixo. Vamos colocar o nome para que ele pegue diretamente da nossa aplicação. Para isso, basta a gente achar onde que está sendo pego o nome. Então, a gente está aqui, ó, eu estou colocando esse nome direto aqui. Vou colocar aqui, então, está nessa tag spam. A gente vai vir aqui, vai colocar o ID, como a gente já viu na aula passada, né? E aí aqui eu vou colocar, posso chamar de qualquer nome, né? Vou colocar aqui como spam, usuário logado. Vou copiar aqui. Você poderia chamar de label, tá? Eu vou até chamar de label aqui, porque daí fica mais padrão que a gente está acostumado lá no Delphi, né? Vou vir aqui e vou abrir aqui daí a nossa main em si. Ó,
nosso arquivo, nosso formulário, né? Aqui eu vou colocar um web label. É bem simples, né, pessoal? E vou vir aqui então e no Element ID vou selecionar lá então o nosso LB usuário e aí vai pegar o nome que está aqui. Então vamos supor César Cardoso logado ou algo assim e pronto, eu já estou conseguindo interagir com o nosso template, né? Ele já vai carregar aqui, ó, César logado, tá? Preciso colocar um componente visual para que eu consiga interagir? Não, não precisa, tá, pessoal? A gente consegue interagir somente com o código ali e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Eu quero que vocês deixem um comentário aqui do que vocês estão achando, como está ficando nosso projeto, né? Já compartilha, se inscreve para receber as notificações dos próximos vídeos, que a gente vai estar lançando vários vídeos aí. Compartilha também com os amigos. Na próxima aula a gente vai dar continuidade no desenvolvimento. A gente vai terminar essa parte, a gente vai colocar a parte de login, vai interagir, né? E a gente vai colocar nosso CRUD aqui dentro, vai? A gente vai listar os dados aqui, vai chamar a tela de cadastro, a tela de edição, enfim, a gente vai criar uma aplicação completa mesmo com esse template aqui e utilizando o nosso bom e velho Delphi. Eu espero vocês na próxima aula e até mais.